Amém? Boa noite, queridos. Meu Deus, aí, a galera top aí. Cadê a galera de Petrópolis, Alphaville? Cadê? Muito bom estar nessa noite com você, nessa conferência incrível, que com certeza, você pode até olhar para o lado e falar assim, dá um tchau para quem está do céu e falar assim, se despede dele porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma, você não vai se reconhecer mais. Fala assim, ó, esse aí eu não reconheço mais não. Agora é outra pessoa que está do meu lado. É outra pessoa. Não é ou não é? Deus está fazendo uma coisa nova, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso, que você vai sair daqui totalmente diferente, incendiado. Amém? Quem crê nisso, amém? Bom, não é novidade para ninguém que a tecnologia está mudando e nos levando para um futuro ainda desconhecido. A gente vai falar sobre o líder do futuro e a igreja na era digital. Nos próximos anos, a inteligência artificial, ela vai excluir centenas e milhares de empregos no mercado de trabalho. E o problema é que isso é uma escala global, isso vai atingir a economia diretamente no mundo, e tem muita gente que está distraída nesse processo. E a pergunta que fica é, o que a igreja, qual é o impacto que isso pode gerar dentro da igreja? Só para você ter noção, você sabia que o Vaticano, ele já autorizou, um programa onde ele deu uma licença digital para um aplicativo chamado Confissão. E aí agora, você pode se confessar com um padre virtual, na verdade, com um padre robô. Você sabia disso? É o mundo em que estamos vivendo. Então, nós estamos criando inteligência artificial para tudo. Só não estamos produzindo uma consciência artificial. Porque está aí uma coisa que o robô não vai conseguir fazer. É gerar consciência. Só para você ter uma noção, dizem que em 2029, o computador ele vai se tornar tão inteligente como o ser humano. Você sabia disso? Em 2045, um único computador vai ser capaz de ser inteligente do tamanho de toda a humanidade. Toda a humanidade junta. Então, essa questão que nós precisamos pensar de como ser igreja, como ser o líder relevante do futuro. Se é isso que vai, se a tendência é essa robótica, esses robôs que vão surgir, a pergunta é, nós precisamos desenvolver mais a consciência humana. O problema é que a gente está cada vez mais focado no externo e se esquecendo do interno. A gente está cada vez mais preocupado com a aparência e se esquecendo de olhar para dentro de si e para dentro do outro também. Então, a pergunta é simples. Como os líderes podem desenvolver um mindset multiplicador, uma inteligência capaz de influenciar a nossa geração e a geração futura? Eu acredito sinceramente, gente, que a gente vai precisar valorizar a vida espiritual, a gente vai precisar saber lidar com as emoções, e a gente vai precisar, acima de tudo, desenvolver novas pessoas. É isso, basicamente isso. Por exemplo, hoje nós temos o maior discipulador de todos os tempos. Alguém sabe o que é o maior discipulador de todos os tempos? Eu vou falar para você, é o algoritmo. O algoritmo que determina o que você vai postar, como você vai postar, a hora que você vai postar e o que você vai visualizar. Você sabia disso? É o seu discipulador hoje. O algoritmo que determina tudo. Se você curtir uma postagem de esquerda ou de direita ou qualquer outra coisa de comida, simplesmente só vai aparecer para você aquilo que o algoritmo determinar. E outra coisa, você fica dentro de uma bolha, onde você não tem mais acesso a outras coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém?
É isso que está acontecendo. E muitas vezes nós somos levados como massa de manobra, como essa massa virtual que vem nos doutrinando e determinando o que a gente deve postar, para quem e como. Então, quais são as características do líder do futuro? Se a gente olhar para o nível de empregabilidade, no Fórum World Economic, ele listou 10 habilidades que vão despontar: resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação e serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Isso são áreas que o robô não vai conseguir entrar tão bem. Mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero dizer o seguinte: o mundo carece de grandes líderes. O mundo clama por líderes relevantes, líderes de referência. Nunca houve tanta carência de líderes de relevância. Então, primeira coisa que eu quero que você saiba saindo daqui, é que a liderança é para todos, incluindo você. Todos nós somos líderes. De alguma forma você atua como líder. Nem que seja do seu cachorro. Mas você é líder. Você está influenciando de alguma forma. E você quer saber a real? A real é que se você não aprender e não descobrir o quanto antes como ser um líder de influência, você vai ser dominado como massa de manobra. Porque o que te diferencia do outro é uma questão de posicionamento. Então, se você não se posiciona, você está sendo posicionado por alguém. Esse é o mundo em que nós vivemos. Quem não se posiciona, some. Então, não há mais tempo para ficar em cima do muro. Chegou a hora de você se posicionar de verdade. Porque é a liderança que determina a cultura, valores, práticas, comportamentos. Essa é a liderança, ela influencia dessa forma diretamente. E esse é o caminho do líder relevante do futuro. E eu quero apontar aqui rapidinho 4 coisas do líder do futuro. Primeiro, o líder do futuro, ele é discípulo de Jesus. Olha o que diz o Lucas, capítulo 14, verso 26. Vou falar aqui rapidinho. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui a gente começa a entender que as diferenças são daqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que não são discípulos de Jesus. É só essa a diferença. O chamado para ser discipulado por Jesus, para ser discípulo de Jesus, é para todos nós. Pensa num cara que amava o que fazia. Pensa num cara que tinha sonhos profissionais, que desde 6 anos começou a desenvolver na música, a tocar, que amava o instrumento, que tinha o sonho de ir para Los Angeles, produzir um CD em Los Angeles, mixar, masterizar, tinha o sonho de ter um estúdio, tinha um sonho de tocar para uma multidão de gente. Gente, tudo isso Deus me deu. Tudo isso Deus me deu. E toquei em palcos para 3 milhões de pessoas. Viajava o Brasil inteiro todo ano. Acompanhava grandes cantores. Tudo isso que eu sonhei, Deus me deu. Só que tem um detalhe. Apesar de eu ter sucesso profissional, eu não era discípulo de Jesus. Apesar de eu alcançar alguns lugares no meu meio que eu buscava profissional, eu não era discípulo de Jesus. Logo, eu não era alguém relevante. Eu não era um líder, eu era alguém que era liderado. Sabe por quê? Eu era alguém que era influenciado. Então, o convite de Deus para você hoje é para que você comece a se posicionar e se torne o líder relevante que Ele espera que você seja a partir de hoje. Posso ouvir um amém? É isso. Eu queria que você entendesse que você não faz ideia de onde Deus
Ele quer te levar a partir do seu posicionamento, de como Ele acredita em você, e o quanto Ele quer realizar e vai realizar através de você. Porque um dia, quando eu tomei uma decisão nessa igreja, de ser verdadeiramente discípulo de Jesus, a conhecer a vida do pastor Josué, a conhecer a visão exponencial dessa igreja, eu nunca imaginei que um dia eu seria pastor e estaria aqui falando para vocês. Eu nunca imaginei que um dia eu seria enviado para Petrópolis e ver o que Deus fez naquela região, um crescimento exponencial. Eu nunca imaginei que estaria em Alphaville hoje. Eu nunca imaginei que veria centenas de pessoas sendo batizadas, centenas de pessoas sendo curadas. Eu nunca imaginei que veria discípulos que Deus foi colocando no nosso coração, se tornando pastores, sendo enviados. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você pode amar o que você faz, você pode amar o sucesso que você tem profissional, mas se você ainda não é discípulo de Jesus, você ainda não está vivendo o ápice que Deus tem para você. E outra coisa, você não faz ideia do que o dia que você se tornar um discípulo de Jesus de verdade, aonde Deus vai te levar. A quantidade de frutos que Ele quer te entregar. E a unção que Ele quer derramar sobre a sua vida. E você sabe qual é a principal característica do discípulo de Jesus? Não é aquele que bate no peito e fala, eu sou discípulo de Jesus. Sabe qual é a principal característica? É aquele que faz novos discípulos. É aquele que aprendeu a desenvolver pessoas. Ele aprendeu a desenvolver novos discípulos. Aprendeu a dar autonomia. Olha que coisa interessante que eu li esses dias. Ele aprendeu a realmente delegar. Olha só, se você trata as pessoas que nem braço, elas param de pensar. Se você trata as pessoas que nem criança, como é que você espera que elas se comportem que nem adultos? Se você trata as pessoas como adultos capazes, competentes, responsáveis, é muito provável que elas vão viver de acordo com as expectativas, especialmente se você deixar claro o quanto a responsabilidade vem junto com isso. O que eu quero dizer para você é que o que torna você relevante não é o quanto você se destaca na multidão, mas é o quanto você é capaz de erguer outros, fazer outros vencerem, se destacarem no meio da multidão. Quem está entendendo, amém? É isso, é isso. Então, um líder do futuro. Segundo, ele acredita num derramar do Espírito Santo em nossos dias, que mudará a atmosfera e os valores de todo o corpo de Cristo. Esse é o líder do futuro. Pastor, por que você fala isso? Sabe por quê? Porque já aconteceu. Hebreus 12, 1 diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a história hoje procura por uma geração que se levantará de tal forma que fará isso acontecer novamente. Só que dessa vez vai acontecer com um efeito acumulativo. É isso que Charles Spurgeon acreditava. É isso que os avivalistas acreditavam. É isso, queridos. Eu creio que aquilo que Ele fez, o que Deus fez, é uma profecia daquilo que Ele deseja fazer hoje. Está disponível para mim e para você uma unção de liderança exponencial. Amém? Quem recebe? Amém? É como uma corrida de revezamento de bastão, onde ninguém vai embora enquanto o último corredor não sai. Há uma nuvem de testemunha esperando por você. Agora o bastão está com você. E agora, o que você vai fazer? O bastão foi passado para você nessa corrida. O que você vai fazer? E tem muita gente que acredita que isso vai ter que ficar com o pastor. Isso vai ter que ficar com o líder de missões, líder de ministério. Não. Isso é para mim e para você. É para todos nós. E por último, o líder do futuro, ele não se apega a sucessos que
que não têm valor. Não se apega a sucessos que não têm valor. Colossenses 3:2 diz: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Sabe, Francis Chan diz uma coisa interessante, ele fala assim: a partir do momento que os cristãos param de pensar com frequência no outro mundo, eles se tornam ineficazes. Se você vive nesse mundo, em prol desse mundo, você está sendo ineficaz para o reino de Deus. Se você quer ser alguém relevante, você precisa ser alguém que rejeita o compromisso parcial com as coisas de Deus. É aquele que se entrega por inteiro. Pessoas mornas desejam viver bem, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Se preocupam mais com o que o povo fala delas. As pessoas mornas, elas não querem ser salvas do seu pecado. Elas querem ser salvas do castigo do pecado. Pessoas com compromisso parcial são movidas por história de gente que faz coisas radicais, mas ela mesma acha que não é para ela. Pessoas mornas se comparam com pessoas do mundo e não com os crentes cheios do Espírito Santo. Tem crente que está dançando a Anitta aí, irmão. Queima em nome de Jesus. E acha que está tudo certo. Pessoas mornas fazem o que for necessário para aliviar o sentimento de culpa. Elas perguntam: até onde posso ir sem que isso seja pecado? Em vez de perguntar como me manter puro com o templo do Espírito Santo. Elas perguntam quanto tem que doar, ao invés de perguntar quanto posso doar. Elas perguntam quanto tempo devo investir na leitura e na oração, em vez de falar: eu gostaria de não precisar ir trabalhar, para se manter em oração e leitura bíblica, e desfrutar da presença de Deus. Amém? John Piper diz uma coisa muito interessante em um dos livros dele. Isso mexeu comigo, essa pergunta. E eu queria que você saísse daqui com o seu coração inflamado. Diz assim: se você pudesse ter o paraíso sem doenças, sabe, pudesse comer o que quiser, uma picanha na brasa, aquele peixe, pudim de leite, pudesse comer um brownie, Deus está falando aleluia, com os gordinhos, glória a Deus. Você pudesse se ver livre, sem confusão, sem dívida, com dinheiro sobrando, com nenhum conflito com ninguém, sabe, pudesse estar nos melhores lugares do mundo, pudesse viver a vida incrível aqui na terra que você quisesse. A pergunta é: se satisfaria com tudo isso, caso Cristo não estivesse? Essa pergunta mexeu comigo demais. E eu encerro contando a história de um fazendeiro muito rico, que tinha um amigo que trabalhava para ele, que era um homem de Deus, que era seu confidente. Um dia esse fazendeiro rico, ele teve um sonho, e ele sonhou que o homem mais rico daquela região iria morrer. E ele ficou extremamente preocupado, ele pensou: será que sou eu? Porque eu sou mais rico, sou eu que vou morrer. E o sonho dizia que esse homem iria morrer em 3 dias. E aí, quando passou os 3 dias, para surpresa dele, quem morreu foi a pessoa que trabalhava para ele, que era cristão. E eu encerro dizendo para você, que não é o quanto você produz, não é o que você conquistou, que te faz alguém relevante, mas é a quem você pertence. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém?